Oh, aleluia! Glória a Deus. Acordar o dia cedinho assim, já gritando, né, Jenny? Aleluia, coisa boa. Eu tenho uma mensagem para você. Ela se chama Reabastecidos ou Secos? É importante a gente ter cuidado com a nossa vida espiritual, irmãos. E a mensagem que eu trago, queria que você abrisse comigo primeiro em Efésios, capítulo 6, versículo 10. O apóstolo Paulo, ele fala: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Abra também em Efésios, capítulo 5, versículo 6. Opa, espera aí, Efésios. Aí, Efésios estava aqui hoje. Aí, tenha calma que a gente vai chegar. Efésios capítulo 5, versículo 17. Diz o seguinte: por essa razão não vos torneis insensato, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Queridos, é interessante essa passagem, né? E eu gostaria de que você atentasse para essa declaração, essa advertência do apóstolo Paulo. Ele diz o seguinte: não vos torneis insensatos, mas procurai qual a vontade do Senhor. Insensatez aqui não está falando de falta de inteligência, está falando de falta de discernimento. Não ter discernimento. E quando a gente conhece a palavra de Deus, irmãos, e a gente estuda a palavra de Deus, medita na palavra de Deus, a gente vai ficando habilitado, maduro o suficiente para discernir o bem e o mal. A expressão que nós pegamos aqui nessa passagem, enchei-vos, ela vem do grego plerum, que significa reabastecer, tornar cheio novamente, completar, fazer transbordar, preencher até o topo. Não é um enchimento único, a ideia é um enchimento contínuo, renovável. E aqui está uma verdade, tá? Se você pode se reabastecer, você pode também ficar vazio. Eu tenho alguns amigos que de vez em quando viajam comigo, né? E recentemente, em janeiro, eu viajei e fui para Natal, a Parnamirim, na verdade, para a igreja do pastor Jaelson de Cida. E eu levei um companheiro, um amigo meu, eu só vou dizer a primeira letra do nome dele, Davi Veras. Eu levei um companheiro comigo e a gente, depois do culto, a gente saiu e voltando para Campina Grande. Meu carro é um carro híbrido plug-in, né? Para quem não sabe, é um carro elétrico e a combustão, e ele precisa muitas vezes colocar para carregar, né? Então a gente coloca para carregar. Ele dá uma autonomia boa, o carro. É mais ou menos, segundo o que a marca fala, né? A concessionária fala, dá em torno de 800 quilômetros. É uma autonomia boa, irmão. Dá para ir para Natal e voltar, ainda dá para andar lá. Dependendo de quem vai dirigindo. Né? Eu fui dirigindo. E todo carro a gente sabe que quando você atinge uma velocidade um pouco maior do que 120, ele consome mais. Você que tem carro, você sabe, ele pode ser econômico o que for, mas passou dos 120, ele gasta mais. E você tem uma perspectiva ali nos equipamentos para mostrar se dá para você chegar no objetivo que você tem ou não. Se você sabe que tem que chegar no objetivo, então tem aquele combustível lá, você tem que ter cuidado. Não é, Davi? É. Você tem que ter cuidado para você chegar. Geralmente, quando a gente pega uma estrada assim, à noite os postos não ficam muito disponíveis, né? Alguns fecham.
E a gente tinha saído de Parnamirim com um combustível e a marcação lá que dava mais ou menos 550 quilômetros. Olhando assim, é seguro chegar em Campina Grande, pois de Natal a Campina Grande é pouco mais de 240 quilômetros. Então, a gente estava seguro, tinha mais da metade. Mas, irmãos, quem sabe aqui, dependendo do seu pé, dependendo da sua velocidade, você consome as reservas que você tem. Eu estava dormindo no carro, o sono do justo, eu estava cansado de Davi vai dirigindo. Davi vai dirigindo, e Davi apertou o pé. E chega lá mais ou menos na estrada de João Pessoa, para quem não sabe, a BR-230, começou a sinalizar. A parte elétrica estava ficando sem, e a parte de combustão também. A gente teve que baixar a velocidade que vinha, fomos para 70 quilômetros, para poder chegar em Campina Grande. E todos os postos onde a gente passou estavam fechados. Davi vinha falando comigo, né, dizendo, Gutão, e tu acha que dá? Eu disse, vamos crer. Gastamos o que podíamos, então tem que crer agora. E graças a Deus, irmãos, deu para chegar. Mas o que eu quero dizer com isso, irmãos? A vida que a gente vive hoje, de tantas atividades, de tantas coisas, de tantas informações, muitas vezes ela seca o nosso combustível. Ela seca as nossas energias. E nós temos que ter cuidado, porque sem a energia da palavra, a gente não consegue viver conforme a palavra. É uma coisa importante a gente entender. Eu trouxe isso como ilustração, mas tudo que tem vida, irmãos, precisa de energia. Tudo que tem vida. Lá na minha casa, por exemplo, eu moro num sítio, né, para os irmãos que são de fora, é numa chácara. A gente chama granja, né? Mas para outros lugares, granja é onde cria galinha, né? A gente cria também, mas é uma chácara lá. Nós temos uma plantação, tem fruta de praticamente tudo lá, até lixia. O pastor Bud plantou e deu agora. Nós temos jabuticaba, que inclusive os irmãos receberam aqui jabuticaba, né? A gente trouxe para cá, para o ministério, e foi uma bênção. Nós temos jabuticaba, e eu gosto de jabuticaba. Na porta da minha casa, ao lado esquerdo, logo que eu saio, tem um pé de jabuticaba. E antes, em dezembro, eu passei uma mensagem para Gilmar e Leandro. Eu disse, Gilmar, olha só, eu estava pesquisando, eu preciso que você faça uma adubagem no pé de jabuticaba. A gente tem mais ou menos 5 ou 6 lá. Eu disse, eu quero que você adube o pé. Eu quero que você corte um pouco a terra que está ao lado e você faça esse ingrediente e coloque lá. Eu mandei ele colocar esterco, mandei colocar outras coisas e mandei botar um adubozinho poderoso. 10, 10, 10. Ele colocou lá. Irmãos, eu vou te dizer, a gente teve uma safra que a gente não tem como consumir ela. Tão robusto o pé ficou, tão cheio de jabuticaba, que o irmão Tião, casado com Jen, o marido de Jen, ele foi lá e disse, Guto, e Tião é sertanejo, ele já viu muito pé de jabuticaba. Ele disse, eu nunca vi um pé de jabuticaba tão cheio como esse. Qual o motivo desse pé de jabuticaba dar tanto fruto, irmão? É o cuidado com essa preparação do solo. Adubar, preparar, para que quando as chuvas venham, o fruto possa aparecer. Agora, o pé de jabuticaba estava vivo em outros momentos do ano passado. Mas quando as chuvas chegaram, ele não deu fruto como a gente teve esse ano. Qual o motivo disso? É a falta de cuidado que a gente teve com aquele pé. Irmãos, eu vou te dizer uma coisa, nossa vida precisa de cuidados. Nós precisamos ter esse zelo para colocar a palavra para dentro. Nós precisamos pensar na palavra. Nós precisamos meditar na palavra. Nós precisamos declarar a palavra.
Não podemos andar vazios e experimentar o melhor de Deus para a nossa vida. É possível ver crentes que já foram muito vigorosos no passado, cheios de fé, cheios de alegria, cheios de intensidade, mas o tempo passa e eles ficam frágeis, fracos, não têm a mesma força de antigamente, não têm a mesma declaração. Quando a circunstância chega para a vida deles, eles estão cabisbaixos, estão sofrendo como os outros. E nós não precisamos estar assim, porque nós temos assistência da palavra. Queridos, quando nós ficamos vazios, é porque negligenciamos a consciência da presença de Deus. E quando eu falo sobre consciência da presença de Deus, não é algo que faz você se arrepiar, não é algo que faz você ver uma manifestação. A consciência da presença de Deus, irmão, é consciência da palavra também. Sabe, a manifestação de Deus pode ou não ocorrer, está sensível ou não, tangível ou não, mas se você está consciente dessa palavra, sempre pensando na palavra, você fica consciente da presença de Deus. Nós ficamos fracos e vazios quando substituímos a fé por assentimento mental. O irmão Hegel ele já falava, irmãos, que assentimento mental, e Wesley já falava isso, assentimento mental é algo que o diabo colocou na igreja que parece muito com fé. Assentimento mental é uma informação que você tem, mas você não sabe se Deus quer que aconteça na sua vida ou não. Chegou uma informação, Jesus levou sobre si as minhas dores e as minhas enfermidades. Mas será que Deus quer fazer isso mesmo comigo? Quando você tem assentimento mental, é como aquela criança que o professor chegou para a turma e disse assim: quem pode vir responder essa equação? E uma criança se levantou e disse: eu posso, professor. E ele foi lá e começou a responder. Aí o professor disse: não. Aí ele continuou, mas o professor disse: não. Aí ele teve medo, soltou o giz lá e se sentou. Aí o professor disse: tem outro aluno que pode vir responder? Aí o outro aluno disse: eu posso, professor. Aí o professor novamente, quando ele estava continuando a equação que o primeiro aluno parou, continuando, aí o professor disse: não. Aí ele continuou, e o professor disse: não. Ele continuou, quando terminou, soltou o giz lá e se sentou. O professor disse: parabéns, rapaz, você fez certo. Aí o primeiro aluno perguntou ao professor: professor, eu estava indo certo, por que o senhor não me deixou terminar? Ele disse: eu não te impedi de terminar. Eu só estava dizendo não para ver se você tinha certeza naquilo que você sabia. Sabe, irmãos, muitas vezes o diabo ele vai querer provocar a gente para ver as convicções que a gente tem. A circunstância fala com a gente, o problema fala com a gente. O problema é que a gente não tem convicção, certeza, e isso é um assentimento mental. Alguma informação chegou, mas nós ainda não geramos convicção nela. Assentimento mental. Isso prejudica a vida de muitos cristãos. Outra coisa, irmãos, que faz ficarmos vazios é ouvir mais as vozes externas do que a voz do Espírito. Isso faz a gente ficar vazios. E a voz da palavra. Quando ficamos mais com as coisas externas, com informações, com diagnósticos, com rumores, com notícias, e não ouvimos o que a palavra de Deus diz, a gente vai enfraquecendo. Outra coisa que faz é quando alimentamos os nossos olhos e os ouvidos com aquilo que enfraquece a nossa fé. No tempo da pandemia, todos sabem, a gente tinha uma comunicação direta. Se você ligasse na televisão, era capaz de sair sangue dela. Tanta gente morrendo, né? Tanta gente padecendo. E era uma coisa que colocava medo na população de uma maneira tão intensa que eu me lembro que um irmão, que era médico lá no Ceará, ele falou comigo, ele disse: Guto, para tu ter uma ideia, chegou uma pessoa aqui no hospital, porque só se falava em respirador. Não sei se você lembra disso. Todo mundo tinha aquele receio, compra respirador de tal canto, respirador de tal canto. E essa pessoa chegou, ela não estava com a Covid, estava tudo bem com ela, mas ela chegou no hospital e disse o seguinte para o médico: eu queria que o senhor me entubasse logo.
porque eu quero já garantir meu respirador, porque quando eu pegar a Covid, eu já tenho o respirador comigo. Irmãos, isso não é uma coisa simples, né? O medo, ele projeta você para um futuro de derrota. E a gente precisa tomar conta. Agora, de onde vem o medo? Ele entra por uma porta. A porta dos olhos, a porta dos ouvidos. Essa é uma porta que faz o medo entrar. Então, o que você vê, o que você escuta, o que você consome, ele prejudica mesmo a sua vida. É por isso que a Bíblia diz que, sobre tudo que deve se guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procede as saídas da vida. Amém? Agora, esse efeito de ficar vazio, irmãos, quando você se deixa, ou deixa de se encher no Espírito, você vai perdendo o discernimento, perde sensibilidade, perde coragem, perde alegria, perde força. E a Bíblia traz muitos exemplos de pessoas assim, que elas eram fortes, mas se perderam por dar ouvidos a outras coisas, né? Mas graças a Deus que o apóstolo Paulo ele nos ensina como ficar cheio, como nos reabastecer. Amém? Ele não diz somente enchei-vos, ele nos ensina como ficar cheios. Lá em Isaías capítulo 40, versículo 31, diz assim: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como as asas como águia, com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. A palavra hebraica para renovam, irmão, quer dizer trocar, substituir, passar adiante, ou receber algo novo no lugar do antigo. Eu não sei de você, mas se você espera no Senhor, algo novo está chegando para você. Amém? Algo novo vai manifestar-se na sua vida. Não é apenas recauchutar, é renovar, sabe? É trazer algo novo para você. E, queridos, deixa eu te dizer, o apóstolo Paulo fala como nós devemos nos reabastecer. Ele diz, falando com salmos, entoando louvores, dando graças e vivendo em submissão mútua. Essas são as orientações básicas, simples demais, que o apóstolo Paulo traz para nós vivermos uma vida cheia do Espírito. Quando o Espírito nos enche novamente, irmãos, assim, e é um enchimento contínuo e diário, né? A alegria volta, a coragem retorna, a visão clareia e a fé se levanta novamente. É preciso que a gente tenha essa disposição mesmo de fazer valer. Eu estava lendo um dos livros de Mark Hankins e eu acho muito bom que ele fala muito sobre a alegria. E é um tom que ele tem no ministério dele. E a gente vai ter Mark Hankins lá em Brasília, né? E para você que está na região de Brasília, se eu fosse você, eu não perderia esse evento. A gente vai ter um momento maravilhoso com Mark Hankins. E ele traz uma experiência que Lester Sumrall passou com Smith Wigglesworth. E ele conta no livro. Ele diz o seguinte, o livro de Dr. Lester, no livro de Dr. Lester, ele relata uma de suas visitas pessoais a Smith. Certa vez, perguntei ao irmão Smith, como é que o senhor parece o mesmo cada vez que eu venho aqui visitá-lo? Ele respondeu com intensidade, eu nunca pergunto a Smith como ele se sente. Eu determino como ele deve sentir. Achei interessante. Ele disse, e como o senhor faz isso? Como o senhor se levanta pela manhã? Ele explicou, assim que eu coloco os pés fora da minha cama, eu danço diante do Senhor por pelo menos 10 a 11 minutos. Danço com intensidade. Pulo, corro pelo quarto e digo a Deus o quão grande Ele é, o quão estou feliz por ser associado a Ele e por ser seu filho. Depois disso, ele tomava um banho frio. Olha aí, gente, banho frio, hein? É a chave. Lia a Bíblia por 1 hora
E em seguida abria suas correspondências para discernir o que Deus desejava que ele fizesse naquele dia. Ele era um homem extraordinário, totalmente entregue a Deus. Ele era conhecido como um homem da fé e poder. Parece incomum que alguém assim comece o dia dançando, pulando e se alegrando diante do Senhor. No entanto, os sinais e milagres sobrenaturais que marcaram a sua vida foram notáveis. Ao estudarmos a Bíblia, irmãos, ele diz, vemos que o regozijo intenso não é algo estranho às Escrituras. Outros atores também fizeram a mesma coisa. Queridos, deixa eu te dizer uma coisa, Deus não vai fazer isso por nós. As orientações da Bíblia, elas são bem claras para nós. Nós devemos salmodiar ao Senhor, cantar ao Senhor. A verdade que nós já conhecemos. A palavra saída da nossa boca, irmãos, ela governa a nossa vida. John Maxwell, ele diz assim, como é, rapaz? Ele dizia alguma coisa, espera aí. John Maxwell, ele dizia assim, assuma uma alegria que você não tem e logo a alegria que você assumiu chegará para você. Amém? Nós precisamos tomar uma posição, irmãos. É uma posição. Podemos escolher viver secos, mas podemos tomar uma decisão de andar cheios do Espírito, cheios da palavra, cheios da fé, cheios de confissão, cheios de alegria. Essa é uma decisão nossa. E tem uma passagem que para mim é muito significativa, né? Porque em momentos da vida que a gente passa por pressão, por dificuldade, a gente sempre lembra de algumas passagens que nos socorrem muitas vezes na nossa vida. Eu não sei se é assim com você, mas comigo é exatamente assim que acontece. Provérbios 24, 10, que diz o seguinte, se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Em outras versões, diz, se te mostras frouxo no dia da angústia. Mas no hebraico, essa palavra quer dizer afrouxar, relaxar, perder firmeza, desistir, tornar-se negligente, deixar cair e estar em silêncio. Na versão Gutemeri, eu vou te dar a colocação que eu colocar, a frase que eu colocar ali aqui. Se ficas em silêncio no dia da angústia, tua força será pequena. Querido, se você cerrar a sua boca, se você não falar nada, se você não começar a se encher pela manhã, todos os dias, seu reservatório de combustível ele vai baixar. Vai baixar. E eu não sei se você sabe como é ruim, irmãos, a sensação de quase não chegar no objetivo que você tem. Eu passei isso com Davi. Irmão, deixa eu te dizer, a sensação é ruim demais. Eu não estava expressando para Davi. Mas eu estava assim, eu disse, rapaz, como é que eu vou fazer? Por dentro. Eu não queria mostrar minha incredulidade por fora. Né? Mas por dentro eu estava lutando. Vai dar certo, vai dar certo. A sensação, cada vez que se aproximava, passamos ali pelo riachão, fomos chegando um pouco mais. E eu disse, Davi, tá em quanto aí? Davi, tem 8 quilômetros no elétrico. Eu disse, não, mas vai dar para chegar. Dá para chegar. Irmão, eu vou te dizer uma coisa, foi na conta. Sabe, a continha. Deus não quer que você chegue na continha, irmão. Deus não quer. Por isso que Ele preparou todo o ambiente para você estar cheio todo o tempo. Não somente se encher quando o dia mal chega, mas sabe, estar uma vida de felicidade, de alegria todo o tempo. Quando a circunstância tem, você já começa a rir pela fé. Você já começa a tomar uma posição, rapaz, pode acontecer qualquer coisa, em qualquer lugar, mas comigo vai ser diferente. A Bíblia diz que 10.000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Sabe, declarar a palavra de Deus, confessar essa verdade, vai mudar a circunstância por dentro. A tua atitude vai mudar. É como diz lá no Salmo 118, irmãos, na tenda do justo há uma voz de júbilo e de salvação. Aí a destra do Senhor se levanta, a destra do Senhor faz proeza. Eu viverei, não morrerei e contarei os feitos do Senhor.
Queridos, como é que a destra do Senhor se levanta? Como é que a destra do Senhor faz proeza? É quando nós abrimos a nossa boca com a voz de júbilo e de salvação. Uma voz que grita, que fala, que declara a palavra de Deus, que se alegra com a verdade da palavra, que está mais ligada à palavra do que outra coisa qualquer. Irmãos, a palavra de Deus é a salvação para a nossa vida. É aquilo que nos traz combustível para viver intensamente. Mas eu posso te dizer, por mais que os pastores e os ministros que preguem aqui, eles sejam bons e te incentivem, eles não conseguem fazer isso por você. Você tem que fazer por você mesmo. Você tem que dominar todo o pensamento que vem para te colocar para baixo. E eu sei, tá, irmão? Não fica pensando mal, não, tá? Eu sei que depressão, muitas vezes, a causa da depressão é uma questão hormonal, é algo lá. Mas eu quero te dizer uma coisa, Deus não te chamou para viver em depressão. E quando você estiver aceitando isso, e não se revoltar, e não fizer alguma coisa, eu não estou dizendo para deixar de parar de tomar remédio, buscar um profissional na área, tá? Mas, irmãos, assim, nós temos a palavra, nós temos esse socorro, e nós podemos tomar uma decisão também para corroborar com aquilo que os médicos estão fazendo. Sabe, dá uma forcinha ao remédio, não é? Toma uma posição. Eu vi o pastor Bud passar pedra no rim, rindo. Pedra no rim, é rim. É ruim, irmão. Dói demais. Você não sabe o que é isso, não. Até ter um dia uma dor de pedra no rim. Dói. Eu falava para o pastor, o senhor não quer ir para o médico? Não, não, rapaz, espera, vai passar. Sentado no bojo, no vaso. A Sueli me corrigindo aqui. No vaso, sentado no vaso. Né? E eu disse, pastor, o senhor está bem? Ele, Aí, começou a gargalhar, gargalhou, e pum, a pedra saiu. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Você pode ter as suas experiências também com Deus. Sabe, tomando simplesmente uma posição, fazendo uma declaração, não deixando se abater por causa de uma notícia ruim, tomando uma posição de celebrar o Senhor. Nosso dia vai ser diferente. Nossa vida vai ser diferente. Nós vamos ficar animados para fazer a vontade do Senhor. Combustível no topo, irmão. Ah, que sensação boa. É quando a gente chega no posto de gasolina, aí diz assim, está quase acabando. Chega no posto de gasolina, o frentista chega para a gente, e aí? O senhor quer gasolina, quer alguma coisa? Eu digo para ele, bota gasolina. Ele, quanto? Eu digo, completa. Completa, irmão. Rapaz, que sensação boa quando está com o tanque cheio. Sensação boa. Você não tem isso também? A sensação de estar com o tanque seco, irmãos, é muito ruim. Mas quando a gente está com o tanque cheio, a gente tem liberdade para ir para onde quiser. Não existe empecilho, não existe dificuldade, a liberdade chega, o poder novamente chega, a condição chega, e a gente chega no objetivo que a gente tem. Irmão, você pode andar seco se quiser, mas eu vou andar cheio. Eu vou andar cheio da palavra, cheio do Espírito, cheio de alegria, cheio de força, cheio de energia, cheio da unção, cheio da graça, cheio do Espírito, cheio da bondade de Deus, oh aleluia! Por causa do Espírito que é movido dentro de mim, através da palavra. Irmãos, eu vou encerrar com isso, a gente já está ultrapassando o tempo, mas deixa eu falar isso. Tinha um rapaz que era muito animado com a vida, cheio de vida, alegria em todo canto, sempre falava com todo mundo com muita alegria. Uma certa vez, todo mundo reconhecia ele, que era muito otimista, muito alegre, muito animado. Uma certa vez ele foi alvo de salteadores e eles atiraram nele, deram alguns tiros, e ele foi baleado lá, e aí os paramédicos chegaram e foram tratar ele. E quando chegou lá, ele, ao invés de ficar desanimado com a situação, os médicos fizeram perguntas para ele, cruciais para poder ajudar ele. Ele viu que ele ainda estava consciente, perguntou para ele, amigo, me diga uma coisa, você tem alergia a algum medicamento? Você tem alergia a alguma coisa? Aí ele fez, tenho. A quê? Ele disse, a balas.
Quando os médicos ouviram isso, se animaram para tratar ele com menos preocupação. Você entende isso? Irmãos, quando você está cheio de alegria, nada vai tirar o poder de Deus que sai da sua boca. Eu creio, irmãos, que essa alegria está chegando para a sua vida. Eu creio que essa palavra está entrando para você se levantar, para você viver essa vida intensamente como Deus quer. Esse é o nosso ano. Esse é o nosso tempo de manifestar a vontade de Deus. Irmãos, quando estamos bem, podemos fazer mais para o Senhor. Mas a sensação de não ter é aquela sensação ruim de não poder fazer nada. Mas quando Deus nos enche, irmão, oh, aleluia, nós podemos ajudar outras pessoas. Eu quero te dizer sobre isso, enchimento sobre a sua vida vai trazer saúde, mas vai trazer finanças também. Porque a pior coisa do mundo é você estar no Evangelho e não poder ajudar missões. Ei, Deus quer te prosperar, irmão. Deus quer fazer você avançar para que a gente possa fazer missões. Estamos vivendo os últimos dias. E eu quero te dizer que a igreja vai ficar mais forte. Pode sacudir o Brasil, mas nós vamos viver bem por causa da palavra. E nós não vamos deixar de fazer o Evangelho ser levantado nessa nação. Sabe por quê? Porque tem um povo que sabe ser reabastecido todos os dias. E somos nós. Diga, eu sou esse povo. Rapaz, quando a gente toma essa posição, algo muda na nossa vida. Eu não vou ficar abatido por nada, eu não vou ficar preocupado com nada. Eu lembro o pastor Bud falando com o Jenny, de uma forma até engraçada e carinhosa, tá? Mas o pastor Bud dizia, Jenny, não se preocupe, porque se eu for para o céu, está tudo bem. É meu anelo ir para o céu. Meu desejo ir para o céu. E ele foi para o céu. Mas ele disse para ela, Jenny, você não precisa ficar preocupada com nada. Porque a Bíblia diz, eu fui jovem e agora sou velho. Nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Oh, que promessa maravilhosa, irmão. Isso não faz você descansar? Mesmo que você parta para o Senhor. É uma promessa que ultrapassa gerações. Se você for fiel ao Senhor. Você nunca vai ver sua descendência mendigar o pão. Querido, Deus vai proteger sua família. Deus vai proteger sua casa. Vive intensamente para Deus. Reabasteça seu coração. Pegue novamente os livros do irmão Reagan. Estude novamente esses livros. Se encha da palavra. Confesse a palavra. Declare a palavra. Salmodeie a palavra. Deixe essa palavra sair do seu coração. E você vai ver mudanças significativas na sua vida. Amém? Faz assim comigo. Ha, ha, ha. Oh, aleluia.